de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Dia 4 de abril, domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. Ele lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje diz: Cristo ressuscitou de verdade. O desejo que esta verdade da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, com a qual a morte foi vencida, a vida humana ganhou um novo sentido e a esperança se acendeu. Nós não podemos parar na escuridão, na morte, no pecado, mas sim podemos ser chamados à luz, à vida e à graça. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada no túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão, Pedro e outro discípulo. Aquele que Jesus amava, e lhes disse. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro. E chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão e Pedro, que vinham correndo atrás, e encontrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas encontrou num lugar à parte. Então entrou
também o outro discípulo. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Eu entendi sobre o Evangelho que Maria foi ao túmulo de Jesus, mas quando chegou lá, tinha uma pedra que tinha retirado do túmulo e foi correndo chamar Simão Pedro e os seus discípulos. Aí, os discípulos estavam correndo junto, mas Pedro tinha corrido bem mais rápido que os discípulos. Quando Pedro chegou lá, a faixa que estava na cabeça de Jesus tinha sido retirada. E Pedro não sabia o que fazer com aquela faixa. Então falou para ele colocar em algum lugar. Foi isso que eu entendi sobre o Evangelho de hoje. Eu entendi que Pedro e o outro discípulo, quando eles estavam indo para o túmulo, encontraram Jesus lá, porque ele já havia ressuscitado. E também eles encontraram a faixa de Jesus ali dentro do túmulo. No Evangelho de hoje se fala sobre a ressurreição. Quando Jesus morreu, ninguém podia fazer nada contra Jesus, porque já era na Páscoa. Aí 3 dias depois, Maria Madalena foi ver lá o Jesus. Aí ela viu que o Jesus não estava lá, porque ele tinha ressuscitado para salvar todos nós, como ele prometeu para todos nós. Os discípulos procuravam um morto, mas Jesus estava vivo. Isso nos serve de exemplo. Portanto, nós também não podemos ficar parados diante das nossas dúvidas e parados esperando a morte chegar. Não precisamos ver para crer, mas sim ir à busca de Jesus ressuscitado, crendo no que ele já nos revelou. O Evangelho fala sobre a ressurreição de Jesus e a Maria Madalena encontrou ele lá e foi a primeira a encontrar ele. O segundo foi o Pedro, um discípulo lá, e ele foi ver e tava tudo vazio. Entendi que Maria Madalena foi visitar o túmulo de Jesus e quando chegou lá, ela não viu nada, saiu correndo para contar para Simão Pedro e o discípulo ao lado. Quando eles souberam da notícia, saíram correndo para ver se era verdade. Chegaram lá, viram que era verdade e se assustaram. A Maria ela tinha ido no túmulo de Jesus e tinha visto que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Aí ela chamou os discípulos e os discípulos foram procurar Jesus morto. Eles não encontraram porque Jesus estava vivo. Eu entendi deste evangelho que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Aí, então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão, Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E eles disseram: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro, Simão e Pedro, e o outro discípulo, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolados num lugar à parte. Então entrou também o de outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou de fato. Eles ainda não tinham compreendido a Escritura
segundo o qual eles deviam ressuscitar os mortos. Oremos ao Senhor. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz.